Compadecido dos corações amigos que ali se encontravam, Dr. Bezerra de Menezes direcionou o pensamento ao diretor da reunião, que não disfarçava sofrimento íntimo e estimulou-o a expor. Não ignoramos o período grave que estamos vivendo em nossa casa, não importando de quem seja a responsabilidade, porquanto todos estamos no mesmo barco e temos assumido todos juntos os compromissos, alguns dos quais de resultado perturbador. Acusarmos-nos reciprocamente não solucionará os problemas, pelo contrário, tornar-nos-á de maior dimensão, avançando rumo ao escândalo. E o escândalo somente piorará a situação delicada em que todos nos encontramos. O conhecimento da doutrina espírita revela-nos que, além dos adversários encarnados que todos temos, quando estamos dedicados ao bem, existem aqueles que se encontram desvestidos de matéria e que se comprazem em gerar embaraços e destruir a obra de Jesus na Terra. Não é a primeira vez que somos chamados pelo Mestre para o seu ministério. Fracassamos, não poucas vezes, assumindo graves responsabilidades. Esta é uma oportunidade rara e especial em face do conhecimento da imortalidade e da reencarnação que nos norteia o passo. Isso é interessante, serve para nós, né? Não é a primeira vez que a gente é convidado a realizar um trabalho pelo bem maior. E nem sempre a gente, pelas nossas ligações e convicções ainda meio tortas, conseguimos cumprir o convite que a gente aceita de boca para fora, mas não intimamente. E essa, como nós aqui estamos nos encontrando praticamente todo dia para tentar buscar um novo ensinamento nas leituras, nas palavras amigas dos outros companheiros e tentar jogar tudo isso que a gente recebe para o universo, para tornar o universo mais amoroso, é uma oportunidade, eu não diria rara, mas uma misericórdia e bondade infinita do alto, e que a gente tem que tentar aproveitar o máximo possível. Nesse parágrafo aí, né, necessitamos de unir-nos no esforço da fraternidade, a fim de, caminhando juntos, contribuirmos com guias da humanidade. É muito mais fácil caminhar junto, né, do que caminhar isoladamente, né? Um dando a mão para o outro, né? Sim. E uma coisa que eu também vejo vamos botar para o nosso grupo, que é um grupo pequeno, que reúne algumas pessoas em algumas cidades, e se a gente fizer um retrocesso, uma análise da nossa própria jornada, o quanto que essas leituras, que esse compartilhamento de experiências de cada um fez com que nós abríssemos nossos olhos para determinadas coisas, nós modificássemos algumas atitudes que estavam, às vezes, até arraigadas dentro de nós mesmos. Eu acho que todas as vezes que a gente se une para o bem, para um propósito maior, que às vezes até a gente acha que não está fazendo nada numa pequena reunião, mas a gente está fazendo muito, e está sempre fazendo muito, e é sempre alvo de ataque, né? Porque o bem não quer que a gente prossiga nesse estado de bondade, de reunião de corações, de mentalizar o bem. É muito importante o papel de cada um, por mais que a gente ache que não está fazendo nada, mas a gente está sempre fazendo alguma coisa. E a modificação interna de cada um é um passo gigantesco, gigantesco. Era isso que eu queria falar, só. Necessitamos de unir... Oi, diga. Pode seguir.
Necessitamos de unir-nos no esforço da fraternidade, a fim de, caminhando juntos, contribuirmos com os guias da humanidade em benefício da sociedade feliz da nova era. O apóstolo Paulo nos fala da urgência de continuarmos o trabalho, qual ele o fez, mesmo que nos encontremos com os joelhos desconjuntados. Nos dias apostólicos, por ocasião do grande encontro de Jerusalém, por volta do ano 49 da nossa era, a divisão dos companheiros era quase inevitável, especialmente entre os comportamentos de Pedro e Paulo, em relação à circuncisão dos gentios que desejavam abraçar o Evangelho. Estavam em debate os preceitos do judaísmo e os da pureza do Evangelho, que a todos se dirigiam sem qualquer exigência. A reunião estava sendo tensa e, no momento culminante, Pedro, evocando Jesus, apaziguou os ânimos, concordando com Paulo e humildemente lhe pedindo perdão, num gesto que desarmou os litigantes. Essa atitude de elevação evitou... Vamos voltar aí na leitura e lembrar, porque o livro de Paulo, né? Paulo de Tarso, Paulo Estevão, esse episódio é bem claro, né? Que se criou um embate muito forte, né? Da circuncisão ou não. E Paulo queria que todos entrassem no cristianismo e que não precisasse ser feito, né? Uhum. E criou um embate muito grande quando Paulo teve a coragem de se colocar contra isso, né? A circuncisão. Gente, foi um embate terrível, mas todo mundo achou que porque Paulo traz o Evangelho de Jesus com muita força, né? Paulo, depois que tem o episódio do deserto de Damasco, né? Ele traz com muita força a revelação do Cristo. Gente, e Pedro era o doutor da igreja ali na hora. Ele falou, não, nós estamos errados. Paulo está certo. Imagina o que foi isso. Mas olha a humildade de Pedro. E ele, na frente de todo mundo, ele abaixa e fala, não, Paulo, peço desculpa, você está certo. E todo mundo, e apaziguou toda a igreja tornou o que se tornou, né? Exatamente com esse episódio aí. Não teve mais... Qual o problema hoje que eu vejo no Brasil? Está trazendo para o Brasil muita divisão. Quando você divide, acaba. Aqui a gente está para ter um embate para buscar a conciliação. O embate é a fim de buscar a conciliação e não para trazer a divisão, né? O embate é de ideias, não de pessoas, né? Bacana esse episódio de Paulo de Tarso aí, né? Com Pedro. Bem bacana mesmo. E é exatamente isso que você está lembrando. A humildade, né, de você não é a questão de reconhecer que você está errado ou ele está certo. É de não provocar desavença, desunião. É você, se tem uma convicção e se você tem certeza, você respeitar que o outro não vê da mesma forma que você ou entende de uma forma diferente, de deixar a coisa seguir seu curso normalmente, que em algum momento vocês vão chegar à coesão de pensamento e de ideias, sem que essa disputa de quem é o certo, quem é o errado, precise acontecer. Eu acho que é uma leitura que vale a pena esse livro, Paulo de Tarso, Paulo e Estevão. Porque Paulo apedrejou Estevão e já no final, sem forças, né? Todo mundo conhece a história, né? Mas Estevão fala que não culpa Paulo. Paulo mandou apedrejar Estevão. E Estevão não culpa Paulo. E na época ele não estava aberto ainda por Cristo, né? Olha que coisa linda, gente. Que aprendizado. Essa atitude de elevação evitou um dissídio lamentável entre os servidores mais abnegados do Mestre crucificado, preservando-se a unidade doutrinária.
Não temos alternativa senão unir-nos em torno dos ideais espíritas e cristãos que vicejam em nossa casa, levantá-la da situação em que se encontra e mantermos a união. Porque se nos dividirmos, o desastre será o desabamento da veneranda edificação. Desse modo, contamos com a complacência de todos os membros desse conselho, o que não equivale dizer anuência com o que esteja errado, forçando-nos por corrigir o que seja possível e evitar futuros comprometimentos desse gênero. Fez uma pausa oportuna, enquanto todos os membros ouviam-no com respeito, inclusive os mais fervorosos adversários. Utilizando-se do clima psíquico e emocional, o irmão Vigílio Almeida, telementalizado pelo benfeitor, acercou-se dos companheiros sob pressão perturbadora e, utilizando-se de recursos magnéticos, afastou os seus obsessores, que se puseram a clamar revoltados e saíram prometendo o desforço. A reunião prosseguiu em outro clima, qual se a fraternidade voltasse aos amigos, e foram tomadas providências especiais para minimizar as consequências dos problemas graves, abrindo perspectivas de soluções em médio prazo. Terminadas discussões e programadas diretrizes que poderiam atender e diminuir as preocupações gerais, um ar de esperança animou-os a todos, que puderam conversar com mais serenidade e respeito pelas opiniões diversas, credoras de consideração. Dirigimos-nos aos ambientes de atividade espiritual e pudemos participar dos labores socorristas aos desencarnados, que eram trazidos para o repouso e posterior transferência para as comunidades nas quais seriam internados. Logo após, fomos visitar o Departamento de Assistência aos Enfermos Mentais e Obsidiados, recordando-nos da Casa do Caminho, na estrada de Jope, próximo a Jerusalém, onde Pedro, Tiago e João vivenciavam o Evangelho após a ascensão do Senhor. Como podiam atender a multidão de infelizes com os parcos recursos de que dispunham naqueles longos dias? Era o psiquismo do mestre que os sustentava e que socorria aqueles variados quadros de perturbação psíquica, de possessão, de miséria de todo porte, de enfermidades desgastantes e deformadoras, de pústulas generalizadas e de sofrimentos inenarráveis. A presença desses apóstolos do amor e da caridade exteriorizava energias vigorosas que revitalizavam os necessitados, que lhes diminuíam as dores e as angústias do coração, proporcionando esperança de paz, mesmo que após a morte. Isso aqui nos remete, de certa forma, né, à importância do mentomagnetismo, porque ele começa justamente falando, né, que Pedro, Tiago, eles não tinham condições materiais para ajudar, de fato, aquelas pessoas em necessidade, mas era o psiquismo do mestre que lhe dava a eles a força e, através das energias que eles exteriorizavam, eles mudavam a vibração daquelas pessoas. E elas, de alguma forma, melhoravam. Poderia até que não fosse uma melhora física visível, mas internamente, mentalmente, eles se tornavam mais tranquilos, mais calmos, mais equilibrados, mais harmonizados. Isso fazia com que eles se sentissem bem. Isso me lembrou o nosso grande Hermógenes, né? Foi
um dos maiores yoguins aqui no Brasil, pelo menos um dos mais famosos, que ele tinha essa prática de ir em hospitais, né, principalmente em setores que tratavam de câncer, né, para fazer exercícios de respiração com as pessoas. Ele não curava as doenças, ele não aliviava materialmente ou em termos terrenos qualquer aspecto da doença em si, mas ele fazia que a pessoa transmutasse de alguma forma as suas energias. E muitos relatavam a ele que se sentiam melhor, mais animados, mais dispostos. Então, como é importante a gente manter uma boa vibração, boas energias circulando com a gente, exteriorizar isso e envolver todos ao nosso alcance, que é o que a gente tenta fazer aqui de manhã. Como isso é importante. Não é uma questão de resolver em definitivo os problemas daqueles que estão próximos a nós, estejam eles encarnados ou desencarnados, mas é uma oportunidade de sermos fraternos, fraternos de verdade, e, de alguma forma, dar elementos para que esses nossos irmãos em necessidade se sintam melhor, se sintam mais fortes, se sintam mais felizes. Na atualidade, rica de conhecimentos e técnicas, porém pobre de sentimentos de fé e de abnegação, o trabalho é mais árduo porque se faz acompanhado das exigências impostas por lei, às vezes arbitrárias, nas quais o amor cede espaço ao tecnicismo remunerado. Esse parágrafo me lembra muito da medicina atual, mas é uma dificuldade que acho que Verdade. no futuro ela vai ser resolvida. Vai se E hoje, abandonar esse tecnicismo remunerado para se voltar ao amor, à esperança, à abnegação com que ela começou a surgir na Terra. e um tal de pedir exame sem necessidade, né? Só para ser remunerado, e os planos de saúde só aumentando, né? Nada obstante, podíamos constatar a força grandiosa do Evangelho, que elegia servidores fiéis para atender a dor na sua multiface com os recursos da oração, da ternura, da fluidoterapia, simultâneos aos reconhecidos valiosos conhecimentos científicos. Os dois mundos ali se mesclavam com mais vigor na massa de desencarnados e encarnados em luta, em socorro, em intercâmbio sob as claridades da doutrina espírita. Capítulo 14. Solange, quer começar? Como já falta menos de 2 minutos, já quer começar a se preparar para a radiação? Então eu posso começar agora, para não começar o capítulo, né? Bota a musiquinha aí. Vou botar. Mas estou voltando nesse último capítulo que você leu, Silvio, e completando com a sua frase aí do por último, nada obstante, podíamos constatar a força grandiosa do Evangelho, que elegia servidores fiéis, porque foi chegando pessoas para se juntar, para ajudar, né? O Evangelho, o Jesus, ele vai agregando as pessoas, né? Todo mundo tem o que servir, como servir, né? Que elegia servidores fiéis para atender a dor na sua multiface, com recursos da oração. Olha o poder da oração aí outra vez, gente. Poder da oração, da ternura, da fluidoterapia, que o senhor falou agora aí do Hermógenes, né? Simultâneos aos reconhecidos valiosos conhecimentos científicos. Uma coisa não anula a outra. Né? Tinha toda essa coisa de energia, de amor, com os conhecimentos científicos, juntos, né?
Um não é maior que o outro, nada. Aqui é para juntar, é com o outro. É a ciência, a tecnicidade aí, que acabou de falar no capítulo anterior, né, o tecnicismo que ele usou, né? O problema é o tecnicismo remunerado, fazer para receber. Ali está fazendo o tecnicismo para servir, para levar a cura. Essa é a diferença, né? É o que eu chamo de propósito. Qual o propósito que você está trabalhando, né? Você está trabalhando para servir ou para ganhar dinheiro? Simplesmente para ganhar dinheiro. Uma coisa, olha onde nós estamos colocando a nossa energia. No mundo material ou no ser? No cuidado com o outro, né? Muito bacana a leitura. Obrigado, gente.